Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou o Matheus Torres. E eu, Denise Vilaça. Somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe, ainda temos a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. E hoje temos como convidado o professor David Borges, da Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto vai ser a chegada da família real ao Brasil. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é David Borges, sou professor de História da Escola Técnica Almirante Soares Dutra e a aula de hoje vai ser sobre a chegada da família real ao Brasil. Para contextualizar a chegada da família real ao Brasil, é prudente falar rapidamente sobre o que acontecia na Europa no início do século XIX. O imperador francês, Napoleão Bonaparte, pretendia expandir seu poder para além das fronteiras francesas e conquistar a Europa. Como Napoleão era temível, o medo de invasão napoleônica assolava todas as grandes monarquias europeias naquele momento. Com a Inglaterra, sua arqui-inimiga no caminho, o imperador francês decidiu invadir a Inglaterra travando uma batalha marítima, na qual a marinha francesa acabou sendo derrotada. Em resposta à derrota, Napoleão fez sua fama e de sua força terrestre para impor o bloqueio continental de 1806, onde impedia que as demais monarquias europeias negociassem com a Inglaterra sob pena de serem destronadas aqueles que desobedecessem tal ordem. Dentro desse contexto de pressão francesa, em Portugal, Dona Maria I, abalada pela perda de um filho e do marido, estava impossibilitada de reinar, deixando tal tarefa para o presidente Dom João, desde 1792. Com o decreto de Napoleão em vigor desde 1806, Portugal, que dependia da influência e capital britânicos, se viu forçada a tomar a decisão de não acatar as ordens napoleônicas. Como resposta a essa ousadia, Napoleão decide invadir Portugal, como havia prometido, e desta maneira a corte portuguesa dá início aos preparativos para a transferência do governo português para a sua mais próspera e cobiçada colônia, Brasil. Assim, pela primeira vez na história, um monarca europeu coloca seus pés em uma colônia. Com o apoio da poderosa Marinha Britânica, no dia 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa parte de Lisboa rumo ao Oceano Atlântico para chegar ao Brasil. De acordo com a historiadora Lília Maurício Schwartz, as crônicas da época sobre a saída da corte portuguesa são contraditórias. Elas narram que no dia 26 de novembro, ainda nos preparativos, nobres esbaforidos teriam corrido em direção ao cais tentando alcançar as embarcações a nado, e por isso muitos deles teriam morrido afogados. Consta até que Dom João teria seguido disfarçado e levado nos braços até a embarcação. Hoje a ideia entre os historiadores é que essas crônicas tinham um cunho anedótico e piada, e que a situação teria sido um pouco mais tranquila. A viagem teria sido planejada há algum tempo já, pois era necessário trazer toda a carga burocrática da dinastia de Bragança. Ainda de acordo com Schwartz, um observador da época afirmou, abre aspas, a desgraça, a desordem e o espanto existiam por toda parte em Lisboa, quer em terra, quer no mar. Copiosas e tristes algumas lágrimas derramaram-se por esta ocasião. Uns choravam a separação de pais, maridos, filhos e mais pessoas queridas. Outros a criticar a posição da pátria invadida por exército inimigo e ao recordarem-se dos males que iriam sofrer ficando sem protetores e no meio dos terríveis franceses. A viagem não foi nada fácil. Enfrentaram diversos problemas, inclusive uma praga de piolhos. Dom João, chegando a Salvador, na Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808, na antiga capital da colônia, os estrangeiros que aqui chegaram se depararam com o lugar com uma população bem diferente do que estavam acostumados na Europa. Um escocês chamado George Gardner, em 1836, num relato, falava de uma população em sua maioria formada por negros, mestiços e índios, lugar onde os rostos brancos não eram comuns. E por esse relato dele dava a perceber o impacto cultural que os portugueses, ao chegar aqui na sua colônia, tiveram, né? O príncipe regente, numa das primeiras atitudes, assinou Carta Régia, na qual liberava os portos brasileiros às nações amigas. Fica claro nesse momento que a Inglaterra tinha pedido, em troca da proteção dada à família real, na vinda para a colônia, vantagens econômicas como compensação.
Os acordos com a Inglaterra seguiram acontecendo, sempre dando vantagem aos britânicos. Os tratados de aliança e amizade, de comércio e navegação. O principal artigo estipulava um imposto de 15% para os produtos britânicos, 16% para os produtos portugueses e de 24% para os outros países. O resultado disso foi uma crescente impressionante em entrada de produtos ingleses de toda a ordem no Brasil. Alguns produtos eram úteis e outros bastante exóticos, como, por exemplo, patins de gelo, roupas de lã, lustres de cristal e por aí vai, revelando o completo desconhecimento da Inglaterra sobre o que era, de fato, o Brasil e o clima brasileiro. Com o tempo, produtos mais adequados que tinham mercado chegaram ao Brasil, como, por exemplo, tecidos de linho, latas, fósforos, vidros. Dessa forma, os ingleses acabaram influenciando significativamente o comportamento da sociedade brasileira. Com relação às mudanças provocadas no Brasil com a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, podemos falar, por exemplo, da necessidade de instalar os muitos nobres que vieram. O próprio príncipe regente optou por ter como domicílio o Palácio da Quinta da Boa Vista, oferecido pelo então negociante de escravos Elias Antônio Lopes, que, é claro, recebeu em troca inúmeros benefícios. Os nobres requisitaram ao príncipe regente residências para si. Era um privilégio da nobreza de Portugal requisitar moradias, mesmo que habitadas. Era um sistema chamado de aposentadoria, que consistia em dar alojamento. Na casa em questão, colocava-se a sigla na parede ou na porta PR, que significava príncipe regente, e os ocupantes eram obrigados a sair. O ocupante, o ex-dono, não chegava necessariamente a perder o imóvel. Ele era alugado à coroa portuguesa. No entanto, a população ironizava a situação, dizendo que aquela sigla representava ponha-se na rua, ou prédio roubado. Além de tudo isso, o período em que Dom João e a corte portuguesa estavam aqui, período joanino, criou-se o primeiro Banco do Brasil, fundou-se o Jardim Botânico, organizou-se a Academia Militar, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Real, e instalou-se também o primeiro curso superior do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia. Com a liberação da tipografia, o primeiro jornal editado no Brasil em setembro de 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, né? Depois dele, outros mais apareceram, como o Jornal do Comércio, que é publicado até hoje. Ainda na esteira das realizações do governo joanino, em 1816, a missão artística francesa liberada por Joaquim Le Breton, os irmãos Tauner e o famoso pintor Jean-Baptiste Debré, dentre outros diversos artistas franceses, austríacos, portugueses e ingleses. Era preciso dar novas feições urbanísticas, artísticas, sociais, culturais, a agora não mais colônia, mas sim a sede do Império Marítimo Português. Desde 1815, a colônia foi elevada à categoria de Reino Unido a Portugal, Brasil e Algarves. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. Agradecemos ao professor David Borges pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber. E até o próximo episódio.